aprender mais sobre o assunto juntos e também ser cheios dele. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Amém. Nós precisamos buscar isso. Nós falamos aqui sobre algumas características, então, de uma igreja que cura, que é curada e que cura, certo? E hoje eu quero trabalhar, então, mais duas, e nós vamos orar no final pedindo que o Senhor definitivamente venha nos curar. Amém? Continue esse processo, mas que algumas coisas no nosso interior, que já eram para ter sido curadas a tempo, que Deus hoje, então, complete essa obra. Mas isso, é claro, não depende só do Senhor. Característica de uma igreja que cura, se você tem o costume de anotar, e se você não tem, eu preciso te dizer algo, você está perdendo grande parte da ministração. Grande parte. Quem anota, consegue guardar, certo? E também, eu tenho, por exemplo, vários cadernos, lá em casa é uma briga, porque às vezes eu pego aquele monte de caderno assim e vou lá, dar uma olhada, eu lembrei de uma ministração que eu ministrei há 4 anos atrás, e aí o Espírito Santo começa a falar comigo. Então, quem anota, vai em algum momento usar. Então, se você não tem esse costume, anote, certo? Porque isso é importante. Característica de uma igreja que cura, ela ouve e obedece a Deus. Existe um abismo muito grande, preste atenção nisso, em nós ouvirmos e obedecermos aos princípios de Deus. Essa semana, eu estava assistindo um vídeo aí que polemizou na internet de um pastor que já vem há alguns anos mudando um pouco o discurso, assim, a forma de pensar sobre as revelações que ele tem tido das Escrituras. E nessa semana, então, circulou aí pelas redes sociais, pela internet, um vídeo onde ele diz que nós precisamos reescrever a Bíblia, certo? E adequá-la para os dias de hoje. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. As Escrituras, elas não foram escritas para que nós fôssemos agradados. Se nós tivermos que mudar a Escritura, então isso deixa de ser referência, e nós agora então vamos comprar livros que falam aquilo que nós queremos ouvir, que apoiam muitas vezes as nossas ideias. Então, se você por acaso viu esse vídeo, não aceite isso como uma normalidade, porque não é. O evangelho que não confronta, o princípio de Deus que não nos confronta, tem alguma coisa errada nele, certo? Então existe um abismo entre ouvir e obedecer a Deus. E eu queria dizer nessa noite, pedir para você falar para o seu irmão, já que você não é uma Hello Kitty, né? Diga para o seu irmão assim, ó, saia da caverna. Saia da caverna. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, 20, mais alguns textos, claro, não vou pregar sobre todo o capítulo, mas eu quero falar um pouquinho sobre 3 estágios da vida de Elias, assim nesse curto espaço de tempo. Eu estava lendo então, abre aí em 1 Reis, capítulo 17, eu estava lendo um pouco sobre a história desse homem, e para encerrar esse tema do mês então, como eu falei, não definitivamente, 1 Reis, capítulo 17 em diante, nós vamos encontrar o profeta Elias, preste atenção nisso, isso é uma introdução, num primeiro estágio, um profeta de Deus em ação. Alguém que sabia quem ele era e que também sabia quem era o Deus que ele servia. E quando nós olhamos para Elias, nós vamos ver nesse primeiro estágio um homem ousado, até porque os profetas precisavam ser pessoas ousadas. O profeta era alguém mal visto muitas vezes, porque ele tinha que dizer verdades que ninguém dizia. E nós vamos ver Elias, então, sem problema de falar aquilo que Deus mandava. Mas vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, alguns exemplos. E nesse aqui, Elias profetiza, então, uma grande seca ao rei Acabe. Versículo 1 diz, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Pai, mais uma vez, nós humilhamos o nosso espírito diante de Ti,
e abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo fale conosco, ministre os nossos corações. Pai, tira de nós toda a cegueira, Pai, todos os tampões dos ouvidos, para que nós possamos escutar, porque a Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Primeira coisa, desse primeiro estágio, então, nós vamos ver aqui o profeta profetizando aqui uma grande seca para o rei Acabe, que nós já conhecemos, marido da Jezabel, e aí alguns pastores dizem que é o casal banana e abacaxi, certo? E diz que sempre onde tem um Acabe, tem uma Jezabel, e sempre onde tem uma Jezabel, acaba tendo um Acabe. Esse é um tema para nós tratarmos depois numa reunião de casais. Mas olha aqui numa outra versão, o que a Bíblia diz: ora Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá o orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Primeiro é importante nós entendermos aqui que Elias lança aqui uma sentença dada por Deus, mas ele termina então esse texto dizendo que isso só mudaria mediante a palavra dele, porque ele era o profeta que Deus usava então para trazer as notícias. E se nós olharmos a partir daqui, nós vamos ver que há uma perseguição, ou seja, eles queriam a cabeça desse homem, mas nós já vamos ver isso em seguida. Agora, quando nós olhamos para esse texto, preste atenção, nós vamos compreender que a seca que Deus manda Elias profetizar então para o rei, não era algo para ele, porque logo que ele lança essa sentença, a Bíblia diz que Deus manda ele sair, né? No versículo 2, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Isso aqui para mim é maravilhoso. Imagina você receber comida de manhã e de noite pelos corvos. E Deus então manda o profeta para um lugar onde havia água para que ele pudesse sobreviver. A seca não era para Elias, certo? Então Deus, ao mesmo tempo que lança uma sentença através do profeta, ele também agora tem provisão para que esse homem, o filho dele, o profeta dele, não passe trabalho. Uma outra coisa interessante que eu queria que você gravasse, querido, preste atenção. Elias, ele presencia milagres de Deus na sua vida, como esse, por exemplo, e a Bíblia diz que quando seca o rio Querite, se não me engano é o nome, ele diz o seguinte: vai até Sarepta, eu ordenei uma viúva que te dê de comida, te dê de comer. E a Bíblia diz que quando Elias chega lá então nessa viúva, ela mesmo não sabia. Deus já havia ordenado, já havia falado no coração dela, mas quando Elias pede comida, ela diz o quê? Eu não tenho, eu tenho só um pouco ali de farinha, nós vamos comer azeite, eu e meu filho, amanhã nós vamos morrer. E ali então, Deus providencia também sustento para o profeta e também para quem abençoou o profeta, amém? Então, Elias, ele presencia os milagres, e ele não passa por essa seca. 3, ele profetiza milagres sobre aquela viúva. Não é uma coisa só pessoal dele, mas ele também vê Deus agindo na vida de outras pessoas. E no versículo 24, então, nós vamos ver aqui uma expressão muito interessante que todos nós deveríamos de receber. Ele é reconhecido agora, então, como um homem de Deus. Amém? Eu disse, ele é reconhecido como um homem de Deus. A minha pergunta é: você, meu irmão, tem sido chamado de homem ou de mulher de Deus? Não é isso na minha pregação, mas eu só queria que você pensasse nisso. Essa mulher, então, vê características também no profeta que o colocam nessa condição. Amém? Vamos seguindo. Deixa eu só silenciar esse negócio aqui, porque eu fico falando para os outros, e aí casa de ferreiro, espeto de pau, né? Vamos lá. 3 anos depois, preste atenção, 3 anos depois que Elias fala sobre essa seca para o rei, ele volta agora no capítulo 18, muito tempo depois, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano
dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Eu só queria que você lembrasse que quando Elias profetiza essa seca, ele diz: a coisa só vai mudar segundo a minha palavra, ou seja, enquanto eu não voltar aqui, direcionado por Deus, vai ter seca. E aí eu fiquei imaginando hoje, quando eu estava lendo e meditando, o quão esse camarada deve ter sido perseguido durante esses 3 anos, se dependia da palavra de Elias, para que a chuva então retornasse. Querido, preste atenção, quando nós chegamos nesse contexto, nós vamos ver agora Elias dizendo: olha, vem chuva por aí, certo? E de fato aconteceu. Mas no versículo 17, do mesmo capítulo 18, Elias é chamado por Acabe de perturbador de Israel. E aí nós vamos ver também nesse contexto, no versículo 20, o homem de Deus que foi reconhecido por aquela viúva, ele vê agora fogo caindo do céu, através do seu clamor. Querido, isso não é algo normal, isso é algo sobrenatural. Não cai fogo do céu toda hora que a gente ora, cai ou não cai? Às vezes, a gente precisa ficar botando gasolina para o fogo pegar até aqui dentro. Mas nesse momento, preste atenção, o profeta ora e pede que venha fogo do céu, porque ele precisava então que todos os que estavam ali no Monte Carmelo vissem que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro e que Baal não era Deus, certo? Era um fruto da imaginação, de idolatria do povo. E esse homem então, ele vê Deus mandando fogo do céu, consumindo o holocausto que estava cheio d'água e bebendo, lambendo, a Bíblia diz também, a água dos regos que ele faz em volta daquele sacrifício. Essa visão não é uma coisa para qualquer pessoa. A Bíblia diz que logo depois, então, 450 profetas de Baal são mortos. Esse homem, ele consegue presenciar todas essas coisas. Depois a Bíblia diz então que a chuva vem. No versículo 41 a Bíblia diz que Deus ora, e no versículo 45 agora cai grande chuva. Mais um sinal que Elias está vendo de que Deus era Deus. Aquilo que Deus determinava acontecia. A palavra de Deus não voltava atrás. E é interessante nós entendermos nesse contexto que Elias não só presenciou, porque muitas vezes nós nos contentamos somente em ver milagres. Elias não presenciou, mas ele viveu também na sua vida muitos feitos de Deus, certo? Dada a introdução, preste atenção. Eu quero falar que nós, seres humanos, homens e mulheres, nós temos uma habilidade muito grande de mudar de ideia ou de humor o tempo todo. Mudar pensamento. E eu fiquei olhando aqui, quando esse homem presencia tudo isso, ele é semelhante aqui, muitas vezes, à nossa vida. Que nós estamos vendo Deus trazer provisão. Ah, pastor, mas eu não tenho tudo aquilo que eu quero. Deixa eu te dar uma notícia hoje. Eu também não. Eu também não. Mas eu entendi que tem algumas coisas que Deus nem vai me dar, porque tem coisas que eu queria que se Deus me desse, talvez eu não estaria aqui hoje pregando o Evangelho, talvez o nosso coração não estaria hoje ardendo por pessoas para serem curadas, para serem salvas. Então, meu irmão, não ter tudo o que nós queremos não significa que Deus nos abandonou, ou que Deus não olha para a nossa necessidade. Existem momentos, nós estávamos conversando esses dias com alguns irmãos, e eu disse, o ano passado, para mim, como pastor, foi um ano muito interessante, para nós lá em casa, mas especificamente assim, eu senti isso, porque eu tive a oportunidade de viver momentos de escassez. Foi ou não foi, Nico? Nós tínhamos um costume, minha esposa e eu, e às vezes com as meninas, né? Meu filho já não está mais com a gente, já vai casar, então a gente tinha um costume assim, pelo menos uma vez por mês a gente saía, um dia pelo menos, subia a serra, né? Esfriava a cabeça, tomava chimarrão, namorava, porque casal deve namorar, amém? A gente namora, viu, gente? A gente é santo, mas namora, amém? E a gente subia. E desde que Deus nos trouxe para esse
essa loucura santa, né, de começar esse trabalho, Deus começou a nos provar. Só que a gente entendeu uma coisa: além do que a gente queria, existia um propósito maior do que o nosso, que era o propósito de Deus. E eu preciso dizer para vocês que nós passamos momentos de escassez, sim. Nós fomos quase despejados da nossa casa. E tudo isso a gente precisava manter paz. Mas eu entendi, queridos, que Deus estava no controle. E mesmo em momentos que nós não tínhamos tudo o que a gente queria, nós entendemos que Deus estava nos sustentando. Agora, é fato que nós, em muitos momentos da nossa caminhada, nós oscilamos. Nós estamos vendo os milagres de Deus, e daqui a pouquinho mais a gente já muda de ideia, e a gente já começa a duvidar, e a gente começa a desacreditar que Deus pode fazer todas as coisas. E com Elias não foi diferente. Olha aqui o capítulo 19, no versículo 2. Capítulo 19, versículo 2. Acabe, versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. O que aconteceu? Matou 450 profetas, né? Fez todo aquele negócio lá no monte, tal, voltou, apareceu depois de 3 anos, que o povo estava com seca. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Preste atenção nisso. A mulher adoradora de Baal, o mesmo que não mandou fogo do céu. A Bíblia diz que os adoradores de Baal, os profetas, ficaram ali até meio-dia, manquejando em volta daquele holocausto, certo? Se cortando com facas, se mutilando, porque esse era um costume deles, sangue escorrendo, e não veio fogo do céu. A mulher, então, que era adoradora desse mesmo Deus que não manda fogo, ela ameaça o homem adorador do Deus vivo. Você consegue entender isso? Ela diz: cara, não aconteceu. E agora ela está mandando um recado dizendo que faça como aprouver aos deuses, aqueles mesmos que não mandaram fogo para consumir o holocausto. Quem mandou fogo foi o Deus vivo, o Deus de Elias. E é interessante que nesse momento que Elias recebe essa ameaça, esse homem que servia a esse Deus e presenciou então toda a ação de Deus, a Bíblia diz, e agora nós vamos entrar no segundo estágio, então, que eu quero falar nessa noite. No versículo 3, diz que ele teve medo. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Em outra versão que eu estava lendo diz: percebendo o perigo, levantou-se para salvar a sua vida. Preste atenção agora, acabou a introdução, amém? Preste atenção agora no que muitas pessoas fazem quando são ameaçadas de alguma maneira. E talvez, queridos, nós vamos nos identificar com algumas dessas coisas. A primeira coisa que Elias faz, quando ele sente medo, então, ele sente perigo, ele sente ameaçado por alguém, a Bíblia diz que ele se foi para o deserto. Olha o versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Diga comigo: ele mesmo, porém, foi ao deserto. Preste atenção nisso, porque é um detalhe importante. Deus não manda o profeta ir para o deserto. Deus não manda recado dizendo: Elias, a coisa está feia para você, tem alguém te ameaçando, tem alguém querendo a tua pele, vai para o deserto. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ele mesmo, versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. E aqui, querido, nós precisamos entender algumas coisas. Muitas pessoas hoje estão vivendo em algum tipo de deserto e elas foram colocadas lá por ela mesma. Às vezes a gente fica clamando para Deus: Senhor, eu estou passando o deserto, me tira, me tira, me tira. Nós vamos entender
que não é assim que funciona. Agora, quando nós olhamos para esse homem, que presenciou todos os milagres, e eu quero falar para você nessa noite, que talvez como eu, em algum momento, se machucou com alguém que era autoridade, se machucou talvez num relacionamento com um irmão, se machucou num relacionamento com uma figura de autoridade, um pastor. Querido, preste atenção, muitas vezes nós vamos para o deserto sem consultar a Deus, e muito menos com direção de Deus. A Bíblia diz que esse homem vai. E nós encontramos hoje muitas pessoas, e eu já posso dizer para você com experiência própria, que eu já andei por muitos desertos, que eu não fui conduzido por Deus para lá, mas que eu mesmo tomei a decisão, eu vou para o deserto agora, porque eu estou me sentindo ameaçado de alguma maneira. O que leva uma pessoa para o deserto? Suas decisões, as escolhas, muitas vezes as fugas. E quando eu olho para Elias, eu vejo um homem que está perto de Deus, vendo milagres, diante do sobrenatural, e o camarada foge então para o deserto para escapar do perigo. Quem disse que o deserto é um lugar bom? Quem disse que o deserto é um lugar seguro? Quem disse que o deserto é um lugar confortável? E a pergunta nessa noite é: por que Elias não consultou a Deus antes de tomar essa decisão? Quem tem chegado nesse lugar tem ouvido o mesmo discurso sempre. Nós estamos aqui com uma igreja, quase que na totalidade, de pessoas que Deus trouxe de outros lugares. E quem tem chegado tem ouvido o mesmo discurso. Nós queremos orar para que você esteja no centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos fora, querido, quando Deus não nos conduz, quando Deus não nos dirige, nós vamos ir para um deserto e vamos correr perigo. Às vezes nós estamos tentando fugir de algumas coisas que a gente considera como coisas nocivas, mas nós estamos, através das nossas decisões mesmo, entrando em outros lugares que são mais nocivos ainda. Você consegue entender isso? Você está bem? Dá um sorriso. Agora vamos lá. Pastor, eu cheguei no deserto e agora Deus me abandonou? Se você anda no deserto, se você está no deserto, você sabe que Deus não te abandonou. Você sabe disso. Mesmo que muitas vezes a gente sinta só, Deus não nos abandona. Eu gosto muito do que eu ouvi do pastor Josué há uns dias atrás, isso gravou. Deus sempre tem um plano para quem sai fora do plano. A Bíblia diz que quando esse homem vai para o deserto, e foi uma viagem que Deus não mandou ele fazer, mas mesmo assim, por causa da sua misericórdia, ele vai alimentando o profeta. A Bíblia diz que um anjo leva comida para ele, e depois o anjo leva na segunda vez comida, e o alimento que ele recebe é um alimento que dá energia para ele caminhar durante 40 dias. Provisão de Deus no deserto. Eu já falei aqui sobre o deserto que o povo, por exemplo, passou. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o povo não tinha tudo o que queria. Muitas vezes reclamou, aliás, muitas pessoas morreram por causa da murmuração. Mas quando nós olhamos Deus trabalhando com o povo, nós vamos perceber que dia a dia eles iam recebendo o sustento, o necessário para sobreviver. E aqui com Elias não é diferente. Deus manda levar alimento para ele. Agora vamos lá. No versículo 9, nós vamos ver aqui, versículo 9. Depois que Elias então come esse alimento, no versículo 9 a Bíblia diz: ali entrou numa caverna, depois de caminhar todos esses 40 dias, entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu quero parar um pouquinho aqui nesse texto, nessa noite. Preste atenção. O percurso que Elias fez, de ida e volta,
segundo os historiadores, dá em torno de 805 quilômetros. Não é de carro, não é de jatinho. Elias foi caminhando. 805 quilômetros de ida e volta. Você já vai entender o porquê que eu estou falando de ida e volta. Querido, preste atenção. Depois da comida que o anjo entrega, a Bíblia diz que Elias agora ele vai para uma caverna. E eu quero falar para você nessa noite, não era o lugar onde ele deveria de estar. Por isso, Deus faz essa pergunta para ele: o que tu está fazendo aqui? Isso mostra mais uma vez que Deus não havia orientado Elias para ir para aquela direção, para ir para o deserto, para estar numa caverna. E quando Deus pergunta para Elias: o que tu está fazendo aqui? Ele disse: olha só, eu tenho zelo pela tua palavra, todos os outros profetas morreram, só sobrou eu estou sozinho, e ainda querem me matar. Elias agora faz um desabafo para Deus, mostra um coração que está amargurado, frustrado, doente emocionalmente. E a Bíblia diz que nesse momento, Deus diz para ele: sai para fora da caverna. E ele começa a ver o terremoto, o vento forte, e ali Deus então começa a falar com Elias. Eu não sei se você entendeu, mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Nós, queridos, na caminhada de fé, muitas vezes tomamos caminhos que Deus não nos conduziu e entramos em cavernas que nós não deveríamos entrar. E talvez você está aqui nessa noite ou está em casa e você ainda permanece na caverna que não deveria de estar. Fica tranquilo, nós já vamos explicar isso. Agora, algumas perguntas são importantes para nós entendermos isso. Primeiro, o que nos faz ignorar tudo o que Deus já fez por nós? O que é que tem poder, querido, suficiente para tirar o nosso foco de Deus, das coisas que Deus já fez por nós? Eu tenho certeza de algumas histórias, como já falei, já conheço, mas se nós parássemos aqui para conversar com todos, muitos de nós estaríamos talvez hoje mortos, se Deus não tivesse nos resgatado. Ô querido, presta atenção, o que é tão forte que nos faz ignorar o que Deus já fez por nós? E aí nós vamos olhar Elias, presenciando todos os milagres, chuva vindo, chuva cessa, chuva vem, rio correndo para ele, corvo trazendo comida, multiplicação lá na viúva de Sarepta, tudo isso, chuva volta de novo, fogo desce do céu, queima o holocausto, profetas de Baal mortos. O que nós mais precisaríamos hoje para dizer: eu não arredo o pé da presença de Deus por nada, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, é o Deus vivo, é o Deus que responde orações, é o Deus que dá ordem para os céus, para liberar chuva ou para reter. Mas a pergunta continua: o que nos faz ignorar o que Deus já fez nas nossas vidas? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu conheço muitas pessoas que já abandonaram a caminhada de fé, porque encontraram na sua vida um líder mau, porque encontraram na sua caminhada um irmão que sentava do lado, mas que destruiu a sua expectativa a respeito de Deus. Que isso? Nós estamos lidando com pecadores, aqui vos fala o maior. Nós estamos convivendo com pecadores. Agora a pergunta é: o que nos faz ignorar tudo que Deus já fez? Segunda pergunta: que perigos ou ameaça nós sofremos? Ah, pastor, eu me senti ameaçado quando o irmão foi servir numa área da igreja e eu não fui. Ah, pastor, eu me senti ameaçado quando o líder
O meu pastor foi lá na frente e elogiou o irmão e não me elogiou. Não te preocupa, querido. Se tem alguém que conhece bem a tua história, é Deus. E aos olhos de Deus não passa nada desapercebido. Agora a pergunta é, que perigo ou ameaça nós sofremos ao ponto de nós tomarmos a direção do deserto, das cavernas? Terceira pergunta, quem nos lançou no deserto? E sabe qual é a tendência que nós temos? Ah, pastor, quem me lançou no deserto foi a minha mulher, foi o meu marido, foi o meu pastor, foi o meu patrão. Mas nós nunca falamos, pastor, eu fui para o deserto sozinho. Quarta pergunta, que caverna nós estamos hoje? Será que nós já saímos dela? Será que nós estamos ouvindo Deus durante todo esse mês? Será que nós já saímos? Agora o mais importante, como é que nós saímos dessa caverna? Se você tem orado e pedido para Deus, Deus, manda um anjo do céu, Senhor, uma carruagem de fogo, para que eu saia da caverna, para que me tire de lá. Preste atenção. Versículo 15. Versículo 15 do capítulo 19. Depois que Elias chora as pitangas, como dizem por aqui pelo Rio Grande do Sul, não sei se lá para os outros estados também, né? Disse-lhe o Senhor, vai, volta, o quê? Volta aqui, gente? Puxa vida. Elias está vindo agora de uma fuga. Ele saiu de um lugar porque estava com medo. Ele ignorou tudo que Deus fez. E de repente Deus diz para ele, sai, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E aqui eu quero, nessa noite, falar do primeiro ponto que nós vamos orar. Quando nós não resolvemos algumas coisas que nos feriram, não adianta nós tomarmos outros caminhos, porque isso continua sendo fuga. Talvez vocês viram o que eu vi de um tempo para cá. O Rio Grande do Sul quase se esvaziou. E Santa Catarina tomou um inchaço. Porque tinha muita gente com a ideia de que ia embora para Santa Catarina ia resolver todos os problemas da sua vida. Quem conhece alguém aqui que foi para Santa Catarina? Mas que foi uma onda. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu conheci algumas pessoas que foram para Santa Catarina. Sabe por quê? Porque não davam mais certo onde estavam. Se queimaram em todas as igrejas. Se queimaram em todos os empregos. Não tinha mais indicação boa. Só que eu tenho pena de Santa Catarina. Meu irmão, presta atenção. A orientação que Deus dá para Elias não é Elias, filhinho, fica esperando aí dentro da caverna, que eu vou mandar agora um Uber do céu para te buscar. A orientação de Deus é, volta pelo caminho de onde tu veio, porque eu te cuidei, eu te sustentei, mas tu precisa resolver coisas que tu fugiu. Tem algumas feridas dentro de nós que elas jamais serão curadas se nós não reconhecermos que nós deixamos um buraco na construção. Tem feridas dentro de nós que jamais serão curadas enquanto a gente fingir que elas não estão ali. E a orientação de Deus agora não é, Elias, faz assim, tu está com medo, então liga o teu GPS, certo? Que eu vou te guiar, tu vai pegar a direita. Não, ele foi específico, ele diz, volta pelo caminho que tu veio. Vai enfrentar, e aqui, queridos, Elias passa para o terceiro estágio que eu quero falar nessa noite. É necessário ouvir a voz de Deus nos chamando para fora da caverna.
Ah, pastor, eu nunca mais consegui, pastor, orar, porque um dia alguém me disse que eu não sabia orar. Grande coisa, a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém. Sabe o que isso mostra? Que eu não conheço a Bíblia, porque nós não sabemos. Você acha que palavra bonita chama a atenção de Deus? Ignorante foi quem falou que você não sabia orar, porque ele pensava que sabia. Pastor, eu estou na caverna, porque um dia alguém disse que o meu chamado era uma farsa. Quem falou? Foi Deus? Foi alguém dirigido por Ele? Você tem certeza disso? Nós precisamos ouvir a voz de Deus nos chamando para fora das nossas cavernas. Tem pessoas que estão hoje, aceitaram Jesus, mas estão nas cavernas fugindo dos relacionamentos, porque se machucaram. Estão nas cavernas criadas por líderes, por família, eu não sei, mas estão esperando que Deus entre na caverna. Deus não vai entrar, porque nesses dias, pelo menos durante esse mês, nós temos ouvido a voz de Deus, e hoje Ele diz: sai da tua caverna, chega de ficar vivendo lá, achando que tu é a vítima. Querido, nós não somos vítima. Se tem alguém que nós poderíamos dizer que a vítima é Jesus, que morreu na cruz por nós sem pecado. Nós não somos. E nós também somos parte dos problemas. Pergunta para o seu irmão aí: você está na caverna? Quem disse que vergonha? Agora, vamos lá. Pastor, é tão fácil assim? Não, não é. E preste atenção. Se Deus te trouxe para este lugar, você vai permanecer aqui. Se Ele não te trouxe, não fique tentando fazer força, porque Ele vai te levar para onde Ele quer, certo? A igreja é dele, é Ele que conduz. Se você está no centro da vontade de Deus, ótimo. Mas se por acaso você ainda está usando esse lugar ou qualquer outro lugar para permanecer na sua caverna, Deus vai tratar contigo ainda. Agora, se Deus te trouxe, te levou para um lugar, Ele te conduziu. Eu vejo uma outra coisa importante. Quando Deus orienta Elias a voltar pelo mesmo caminho, Ele diz: vai lá e unge Azael como rei da Síria. Vai lá, unge Jeú como rei não sei do que. Vai lá, unge Eliseu como teu substituto, como profeta em teu lugar. Quando? Porque o medo de Elias era de morrer. Mas é interessante que ele estava pedindo para morrer, a gente não entende. Viu como o ser humano é complicado? Ele foge da Jezabel para não morrer. Agora ele está querendo morrer. A gente é difícil, gente. A gente é complicado às vezes. Mas aí Deus diz para ele o seguinte: unge um, unge outro, unge outro. Quando escaparem da espada de Azael, Jeú vai pegar. Quando escapar da espada de Jeú, Eliseu pega. O que eu aprendi com isso? É importante, quando nós retomarmos esse caminho, quando nós voltarmos para resolver as nossas mazelas, os nossos problemas, nós nos cercarmos de pessoas que vão nos ajudar a viver, queridos. Porque nós temos uma tendência, muitas vezes, quando nós estamos mal, machucados, nós ainda conseguimos, por provisão do inimigo, nos ajuntar com pessoas que só nos colocam mais profundo da caverna. É importante nesse retorno, é importante nesse reconhecimento que já não é mais tempo de ficar na caverna, que é tempo de nós enfrentarmos aquilo que nos gerou ferida, mas é importante nós termos pessoas que nos cuidam, que nos protegem. E pode ser que não seja aqui. O fato é que enquanto nós ficarmos na caverna, e aqui eu quero lembrar da distância, 805 quilômetros, Elias foi
E talvez Deus mexe no coração dele. Só que agora, ele precisa voltar. E como? Caminhando. Tem um processo, tem uma caminhada, tem uma distância a ser percorrida. Eu quero dizer para você isso nessa noite, porque às vezes a gente sai da caverna e acha, agora então, pastor, está tudo resolvido. Não. Vocês vão entender, porque o que faz parte desse terceiro estágio de Elias, nós vamos ver alguns capítulos depois, quando o rei Acabe vai tentar comprar vinha do Nabote, e ele não consegue, aí a Jezabel vai lá e manda matar o cara, e aí Deus chama Elias de novo e diz, vai lá agora, e profetiza que eles vão morrer. Onde é que Deus leva Elias, gente? Onde? No lugar onde foi responsável por gerar medo e fazer ele tomar a decisão errada. Eu sei que muitas pessoas estão aqui, e uma das coisas que a gente sempre tem pedido, vai lá, acerta com os teus pastores. Se vai sair de algum lugar, sai bem, pede a bênção, não sai em rebeldia, vai lá e acerta. Eu não estou dizendo para essas pessoas que tem que voltar lá, até porque tem pastores que não estão dispostos a ouvir sobre os seus erros. Assim como tem ovelhas que também não estão. Eu estava olhando aqui para o Wagner. O Wagner é um cara legal, eu sempre cito ele, Wagner, tu marcou minha vida. Mas o Wagner é interessante. Um dia ele ouviu eu falar que a gente pode falar tudo, mas tem que dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo antes. Então, às vezes, o Wagner, quantos anos você tem, Wagner? 27 anos. Com toda a juventude dele, ele às vezes ele não tem muito assim, mas ele normalmente tem uma sabedoria. E quando ele chega assim na beirada do púlpito, é para fazer duas coisas. É para dizer, pastor, que palavra. Ou para dizer, pastor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas eu preciso te dizer um negócio. E a gente se dá bem, amém, Wagner? Agora, tem gente que não está disposto a ouvir. E o importante de tudo isso, sabe o que é? É nós estarmos bem resolvidos com o nosso passado. Você sabe o que você viveu. Você sabe o que você fez. E Deus também sabe. Agora, o fato, querido, é que nós não podemos continuar a vida toda trilhando os mesmos caminhos, indo para as mesmas cavernas. E quando isso acontece, há um sinalizador de que nós não fomos curados ainda, porque o ciclo está se repetindo. Ah, não deu certo, não gostei do que o pastor falou, vou procurar outro. Ah, não gostei, vou procurar outro, e assim fica a vida toda. Deus está nos chamando para fora da caverna hoje. E o que eu quero dizer com isso é que a decisão é nossa. Você pode permanecer lá se quiser. Deus não vai entrar na caverna para te buscar. Porque nós temos autorização dele para escolher o que nós queremos fazer. Talvez não seja confortável hoje você ouvir de Deus que precisa voltar pelo mesmo caminho. Sabe por que isso? Nós precisamos encontrar algumas coisas que nós deixamos para trás. Nós precisamos encontrar algumas coisas que nós ignoramos. Nós precisamos rever algumas coisas que um dia nós não pedimos autorização ou direção de Deus para deixar de vê-las. E enquanto isso não acontece, enquanto nós não entramos em contato com essas coisas, nós vamos empurrando com a barriga, jogando a sujeira para baixo do tapete. O que Deus estava querendo aqui com Elias era dizer, cara, presta atenção, tu fugiu sem me consultar. Tu fez uma viagem que eu não te mandei fazer. Tinha mais trabalho. Querido, eu tenho certeza que o trabalho que Deus tem para você e para mim nessa noite e nesses dias não é retroceder tudo. Não é voltar fisicamente, mas talvez hoje é você parar para pensar e nós pararmos para pensar em ver o seguinte, que decisões que nós tomamos que comprometeu o nosso futuro todo. Ainda é tempo. Deus está nos chamando para fora da caverna. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa.
Não adianta você querer fazer tudo isso mal acompanhado. Você precisa de gente que entenda a tua dor. Você precisa de gente que entenda, que saiba tratar as tuas feridas, que conheça os teus medos. Agora, como que alguém vai tratar se nós continuamos escondidos no fundo da caverna? Deus sempre tem um plano para quem sai fora do plano. E se você está aqui hoje, assim como nós estamos, é porque Deus um dia disse: eu preciso te curar. Tu precisa de remédio, mas tu precisa sair para fora da caverna. Você entende isso? Talvez não é o mais gostoso de ouvir hoje. Preste atenção. Elias estava amargurado, fugindo da morte. Quem já esteve amargurado aqui em algum momento? Quem já ficou amargurado comigo, por favor, levanta a mão assim. Só tu, Nívia. Puxa vida. O Vanderlei também. Tem mais alguém, gente? Minha sogra. Não, o Wagner. Viu? Wagner falando, Wagner é sincero. O patrão disse: eu te amo hoje, né? Certo. Quem de nós já não teve assim? Quem de nós já não passou um momento difícil? Quem de nós, aliás, eu não, mas alguns já tiveram até vontade de morrer, como Elias. 1 Reis 19. Olha o que Deus disse para ele: chegando lá, unge Azael como rei da Síria, unge a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Pessoas que vão cuidar, proteger você. E preste atenção, Deus não estava preocupado em como Elias chegou lá, mas sim como ele tinha que resolver o problema. Deus não está hoje preocupado, querido, com, como você, Deus quer que você resolva. Porque isso vai gerar cura no seu interior. E de repente, então, quando Deus pergunta aqui o que ele está fazendo na caverna, Elias abre o coração. E Elias diz: olha, eu estou sentindo isso, eu estou amargurado, eu estou com medo da morte, só resta eu. Todos os outros já morreram, agora as pessoas querem me matar. Querido, Deus providencia pessoas para cuidar das emoções de outras. Nesse caso, até do físico. E por que Deus fez isso? Porque Deus viu o estado emocional que Elias estava por causa de uma mulher adoradora de um Deus que não se mostrou quando deveria se mostrar. Eu fiquei imaginando como fica o coração de Deus. Daqui a pouco Deus diz assim: ô Elias, cabeçudo, tu não viu que eu mandei fogo do céu, cara? Tu não viu que eu mandei os corvos te alimentar? Tu não viu que não tem nada difícil para mim? Que se alguém estiver te perseguindo, eu posso dar uma palavra só. E Deus não levou isso em consideração. Porque Deus viu o estado que Elias estava. E Deus estava agora preocupado em mostrar para ele o caminho da cura. Mas o primeiro convite é: sai da caverna. Vem para fora. E Deus queria se mostrar para Elias, e se mostrou. Então, querido, eu não sei como é que você entrou nessa noite, mas se você se identificou, você identificou que está em alguma dessas cavernas, Deus está aqui para te ajudar. E tem pessoas aqui que te amam. Amém? Se você está em casa, está em uma dessas cavernas, procure ajuda. Muitas vezes, queridos, nós não vamos conseguir sair sozinhos delas. É ilusão acharmos que nós conseguimos curar pessoas somente vindo aqui alguns minutos como esse pregar. Nós precisamos cuidar das pessoas, passar bálsamo, sentar com elas, ouvir quais são as suas dores. E deixa eu falar uma coisa para você nessa noite: uma igreja que cura é uma igreja curada.
E o objetivo de Deus não é nós virmos aqui, tá bom, pastor, agora eu estou curado, e legal, eu vou ficar só ouvindo, alimentando. Não, é ser instrumento de Deus também, para proteger outras pessoas, para ouvir as dores, para chorar junto com elas quando for necessário. Essa é uma igreja que cura. Porque se não for assim, nós somos um clube. E nós não estamos cumprindo, então, o objetivo de Deus como igreja. Deixa eu falar algo para você. Deus está te chamando para fora. Chega de valorizar a ferida, irmão. Chega. E quando Deus chama alguém para fora, Ele já tem um plano. Quando Deus chama alguém para fora, Ele já está dizendo, olha, é assim, vai por aqui, faz assim, faz assim. Deus está se encarregando de tudo. Agora, Ele não vai fazer isso dentro da caverna. Eu lamento em dizer isso para você. Você pode decidir hoje continuar vivendo da mesma maneira, mas Deus só vai se mostrar para você quando você sair para fora. Você entende isso? Foi assim que Ele fez com Elias. Porque Deus queria levar ele de volta, não tem outro caminho, a não ser nós identificarmos quais são as feridas que nós temos, o que causou isso. Não existe um outro caminho para nós sermos curados. Deus tem propósito para mim, tem propósito para você, assim como tinha com Elias, mas esse propósito não se cumpre dentro da caverna. Estar na caverna vai atrasar ou inviabilizar o projeto de Deus de se cumprir nas nossas vidas. Você entende isso? Para concluir então, os irmãos do louvor, pode vir. Nós podemos estar em cavernas. E aqui eu separei 3 delas. Primeiro, cavernas pessoais. O que é isso, Jesus? Será que é a trombeta? Nós podemos perfeitamente estar em cavernas pessoais. Olha para mim aqui. Nós mesmos, assim como Elias, nos colocamos lá. Nós podemos estar em cavernas de lideranças que nós tivemos sobre a nossa vida. E posso te dar um conselho, irmão, se Deus te trouxe para cá, esquece as características ruins do teu líder anterior. Perdoa ele. Na sua oração, diga para Deus o nome. Eu libero perdão para o fulano, mas também é tempo de nós talvez pedirmos perdão, porque nós também contribuímos para o problema muitas vezes. E talvez nós estamos em cavernas que os nossos líderes nos colocaram. Olha para mim aqui, por favor. Talvez nós estamos em cavernas de família, relacionamentos mal resolvidos. Essa igreja é uma igreja de família. Amém? O nome está lá na placa, família debaixo da graça. E nós vamos ficar batendo nessa tecla. Nós precisamos ter uma família curada. Agora deixa eu falar uma coisa. Você está na caverna por causa de coisas que ficaram mal resolvidas lá atrás? O caminho é um só. Pega de volta o teu caminho e vai parar lá onde o problema já deveria ter sido resolvido a tempo. Não adianta fugir, meu irmão. Qualquer coisa que não for resolvida vai continuar nos prendendo no passado. E o propósito de Deus vai ficando retardado ou inviável para se cumprir nas nossas vidas. Olha para mim, por favor. Todos nós temos uma história. Não adianta ignorar que ela não existe. E o que Deus está hoje falando conosco é: sai da tua caverna e vai consertar a tua história. É com a esposa? Vai consertar a tua história. É com o irmão, que talvez por causa de uma besteira a gente não falou mais com ele. Vai consertar a tua história. É com seus pais? Vai consertar a sua história. É com os filhos? Vai consertar a sua história.
Deus não vai te tirar a força da caverna, mas Ele está te chamando. O que significa voltar pelo caminho que nós viemos? Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O propósito está comprometido. Comprometido. Mas quem confessa e deixa, encontra misericórdia. Não adianta, querido, fingir que tudo está bem, se as coisas não estão. Isso mostra que nós estamos bem lá no fundo da caverna, e bem longe do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Você precisa consertar a sua história? Quando tinha que enfrentar, você fugiu? Preste atenção, mais uma vez, eu não estou dizendo que consertar história é voltar a viver o que você vivia antes. Não é isso. Tem coisas que a gente não vai conseguir, mas tem outras que a gente não quer fazer. E o propósito de Deus vai se interrompendo. A caverna, ela vai nos separando de Deus. Olha o que Romanos 8 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Será? A nossa decisão, ela pode ignorar tudo isso e nos deixar longe de Deus, porque Deus não está na caverna, Ele está do lado de fora nos chamando. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria que você também orasse por mim. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ter esse entendimento. Se alguém passar pela espada do Adriano, vai morrer na espada do Jade. Se passar, vai morrer na espada da Nívia. Se passar, vai morrer na espada da Bruna. Se passar, vai morrer na espada da Gabi, da Nana, do Jorge. É isso que nós precisamos ter entendimento de corpo. E às vezes nós não imaginamos, mas tem pessoas do nosso lado que estão sofrendo, que estão amarguradas, e nós só estamos preocupados com o nosso umbigo. Uma igreja que cura, ela é curada primeiro. Amém? Deus está te chamando para sair da caverna nessa noite. Vamos ficar em pé. Nós já vamos orar nessa noite. Enquanto as irmãs cantam, eu queria que você fechasse os seus olhos. Esquece quem está agora perto de você. Talvez você está aqui nessa noite e identificou algumas cavernas na sua vida. E você está ouvindo a voz de Deus te chamar do lado de fora. Mas você não tomou a decisão ainda de sair. Esta é a tua noite, em nome de Jesus. Percam o brilho do primeiro amor.
Pai querido, nós nos humilhamos nessa noite diante de Ti. Quantas vezes, Senhor, nós queremos nos esconder dos problemas, fingindo até mesmo que eles não existem, mas eles estão ali. As feridas, as machucaduras, e muitas vezes nós estamos lá nos enfiando nas cavernas. Isso tem atrasado o Teu propósito de se cumprir nas nossas vidas. Por favor, Senhor, quero Te pedir nessa noite, começa um processo aqui, aliás, continua o processo de cura nas nossas vidas. Que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo que enquanto nós não encararmos a nossa história, algumas coisas não vão mudar nas nossas vidas. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que precisam de se resolver com o seu passado. Pessoas que precisam de ter curado as suas histórias. Mas nós entendemos que isso não acontece dentro da caverna. Precisa sair, voltar pelo caminho. Nessa noite eu quero Te pedir, por favor, Paizinho, nos ajuda a lembrar, Senhor, das coisas que nós jogamos para baixo do tapete e não resolvemos. Nos ajuda, Senhor, e nos leva de volta nesse caminho, para que nós não tenhamos nada para ser acusado de Satanás, para que nós não tenhamos nada para que ele nos aponte o dedo e diga: hipócrita, fariseu. Nós não queremos isso, Senhor. Por isso nessa noite eu quero Te pedir, nos ajuda, Jesus, nos traz cura, passa bálsamo nessa noite nas nossas feridas. Talvez tem coisas no nosso interior que nunca foram confessadas, e a Tua palavra diz que o que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Talvez é só isso que está faltando, Senhor, para algumas pessoas avançarem, para algumas pessoas, Senhor, estarem dentro do Teu propósito completamente. Então nessa noite nós queremos Te pedir, Senhor, como igreja, faz isso nas nossas vidas. Nós ouvimos nessa noite o Teu chamado, e nós estamos aqui, Senhor, saindo para fora. Te mostra, Senhor, para nós, nos dá direção, Jesus, conduz os nossos passos, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, e nessa noite nós repreendemos o medo, repreendemos a covardia, repreendemos o orgulho, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos impede, Senhor, de voltar atrás, de consertar essa história, nós Te pedimos agora, Senhor, tira de nós em nome de Jesus. Passa o Teu bálsamo aqui, Senhor, cura feridas nessa noite, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Seu bom perfume, primeira essência, Seu jardim particular. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos pedir, Espírito Santo, continua trabalhando em nós, que nós possamos ser pessoas curadas para curar, que nós possamos ser uma igreja curada para curar, Senhor, que as pessoas que chegarem nesse lugar sejam abraçadas, sejam protegidas, Senhor, pela espada que o Senhor está nos dando nas mãos nessa noite, pela autoridade, Senhor, que vem dos céus sobre as nossas vidas. Não permita, Deus, que ninguém saia daqui sem ser tratado, sem ser visto, sem ser abraçado. Usa as nossas vidas, Pai, usa todos nós para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor.
Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Amém, queridos? Leve esse texto para você. Quem encobre as suas transgressões, Provérbios 28:13, jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós, como pastores, estamos aqui à disposição. Nós queremos, assim que a gente colocar uma porta ali, uma anteporta, nós queremos, pelo menos alguns dias da semana, deixar essa porta aberta, para que pessoas tenham onde buscar socorro. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, quem precisa de socorro somos nós mesmos. E nós temos isso como igreja, nós temos isso à nossa disposição. Mas existe ainda um grande bloqueio, porque nós ainda estamos encobrindo algumas coisas que deveriam ser confessadas. Então nós estamos aqui à disposição. Se você precisa de ajuda, precisa de conversar, pastor, tem uma área da minha vida que não foi resolvida, eu não sei como fazer. Nós queremos te ajudar. Vamos orar juntos. Amém? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque pecado grande ou pequeno não existe, tudo é pecado. Nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus uns para os outros, como corpo de Cristo, para nos apresentar santo, puro, limpo, sem rugas, sem mancha. Amém, queridos? Nós estamos aqui à disposição. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Diga comigo, o céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. E a minha família está debaixo da graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você vai estar no culto de ceia, você já pode mandar lá o seu nome. Amém? E aí para a reunião que você quer, 9h30, 19 horas, você está em casa. Deus abençoe a sua vida. Se você quer estar conosco também, uma reunião, aí tem um número de WhatsApp. Manda aí o teu contato, manda a tua mensagem. Esse WhatsApp da igreja nós vamos te responder. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família e que a sua casa seja cheia da paz de Cristo, em nome de Jesus, amém? A família se abraça, a família da fé dá um abraço oficial da pandemia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.